Olá, olá! Esse canal fala de poliginia. Poliginia que é o costume de um homem tomar para si mais de uma mulher, ou de mulheres compartilharem o mesmo marido. Bem, se você quiser aprender mais sobre poliginia, se você quiser aplicar na sua vida conceitos que eu ensino aqui no canal, que eu já elaborei aqui algumas vezes, que eu desenvolvi ao longo dessa caminhada, entre em contato comigo. Se você quer, construir uma família poligínica, se você quer construir uma família com mais de uma mulher, se você é um homem que quer essa vivência poligínica, se você quer aplicar isso na sua casa, se você é solteiro, mas quer construir a base da sua família a partir da poliginia, se você é uma mulher que deseja ter essa dinâmica na sua família, se você quer uma amiga com você na sua família, se você quer mais uma mulher na sua casa, se vocês são pessoas que gostariam de aprender sobre isso e ter uma estrutura, entender o fenômeno de forma profunda, entre em contato comigo. Se você deseja entender, avaliar psicologicamente as coisas e dar nome a certos fenômenos que acontecem na nossa cultura, entre em contato comigo. Manda um alô, entre em contato comigo, faz um comentário que eu vou conversar com você. Enfim, eu tenho um propósito de trabalhar na vida das pessoas tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que ao longo desses anos eu venho construindo. Quero compartilhar com as pessoas, eu quero que as pessoas aprendam também. Enfim, quando eu comecei aqui na internet, a primeira coisa que veio era uma discussão teológica. E da teologia eu entendi que isso abrangia várias outras áreas. E aqui estou, trabalhando, construindo esse canal e chamando pessoas, para poder participar comigo nessa caminhada de questionamento cultural, questionamento aí do tecido social e da monogamia obrigatória. E me incomoda muito, depois que você consegue avaliar as coisas de uma forma um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais aprofundada, me incomoda muito, depois que a gente tem essa habilidade de avaliação, me incomoda muito a questão de uma espécie de atrofia, que acaba se manifestando em muitas famílias. Eu consigo perceber, nos chamados casais ocidentais, nos chamados casais monogâmicos, eu não gosto dessa palavra casal, chega uma hora que você cria uma certa ojeriza. A gente consegue perceber no casal monogâmico aquela atrofia, uma apatia. Você consegue ver que dentro da cultura monogâmica as pessoas não conseguem ter uma manifestação plena do que elas realmente são. Elas não conseguem, a mulher não consegue se abrir plenamente à feminilidade. E o homem, da mesma forma, não consegue também se entregar, agir de forma plenamente masculina. Então, a gente consegue perceber, principalmente, essa atrofia no homem. A gente vê a apatia, aquilo que eu chamo de morbidez monogâmica, mórbido. Você vê que
que não é pleno. Você vê um cansaço, você vê uma dinâmica adoecida, você vê um cabresto, né? Uma preocupação e muitas vezes aquela sensação de que, na verdade, as pessoas elas estão sobrevivendo a algo e não vivendo. E por mais que elas estejam acomodadas, entre aspas, satisfeitas, quem olha com um olhar assim, quem observa com um olhar um pouquinho mais crítico, sabe que não é pleno. Sabe que aquilo que está se manifestando, aquilo que está acontecendo, que aquela situação não é plena. Dá para perceber que aquela situação não é ideal. E muitas vezes a pessoa se acomoda, se adapta à cultura, se adapta à situação, mas ela não está vivendo a plenitude daquilo que ela poderia viver. Ela não tem um relacionamento saudável, vigoroso, do jeito que deveria ser. A mulher desconfiada, né? Uma energia solar, geralmente é aquela energia solar, vigilante, né? Nervosa, atribulada pela possibilidade, né, do homem olhar para outra mulher. O homem temeroso, né? Acuado, com aquela energia baixa, né? E muitas vezes sem atitude. E uma dinâmica adoecida, uma dinâmica ressentida. E mesmo quando existem homenagens, mesmo quando existem algum grau de admiração e de contato, assim, ainda íntimo, profundo entre o casal, você consegue perceber que o vínculo é frágil. Você consegue perceber que é uma coisa que com muita facilidade se dissolve ou entra em crise. Às vezes tem alguns que vão tocando com a barriga, mas aquela vida, aquela intensidade, né? Aquela dinâmica que a vida pede, não tem mais. O diálogo se perde e assim por diante. E eu não estou dizendo que a poliginia é uma espécie de solução mágica para isso. Não, é óbvio que não, né? Nada é nunca é um fenômeno só, nunca é uma coisa só que atrapalha as coisas. É sempre uma questão multifatorial. É sempre multifatorial. Mas eu posso garantir que a cultura monogâmica, a base cultural monogâmica, contribui profundamente com esse adoecimento. A base cultural, as concepções de família, as concepções de relação, as concepções de amor, as concepções que as pessoas têm, contribuem com essa morbidez que geralmente se instala. O destino das famílias geralmente são dois. Ou a sobrevivência mórbida, atrofiada, né? Arrastada, né? Da continuidade do casal, ou a separação. Por quê? Porque quando você não tem uma base plena, uma base realmente consciente do que é a nossa biologia, a nossa ancestralidade, a nossa espiritualidade, quando a gente não tem uma profundidade, quando a gente nega a realidade, vive uma ilusão, claramente os resultados serão ruins. Claramente os resultados não serão aqueles que nós realmente almejamos. Então, uma das coisas que fez com que eu buscasse aprender, e ainda estou aprendendo, buscando, é perceber a morbidez,
a facilidade com que tudo permanece mórbido, amortecido, fragilizado. E eu garanto que uma dinâmica poligínica, uma dinâmica onde as diferenças não são um problema, onde as diferenças são esperadas, onde você tem uma expectativa de manifestação de diferenças, não residuais, não em um sentido secundário, não marginais. Não é a diferença se manifestando de forma marginal. Eu estou falando da diferença se manifestando de forma central na relação, aonde o homem, ele não tem vergonha de ser homem, e a mulher não acha que é um prejuízo ser mulher. É isso que eu quero viver, é isso que eu quero ver nas pessoas. Por isso eu trabalhei tanto, por isso eu me organizei tanto, por isso eu desenvolvi uma forma de apontar e dizer isso. Esse fenômeno pode ser descrito, né? Eu tive essa intenção de descrever o fenômeno. Por isso, né, o sibelismo, por isso a síndrome de Hera, né, os complexos, a castração atiana, né, o espectro de Zeus, o falo de plástico. Por isso, desenvolver esses conceitos, para que as pessoas possam se beneficiar. E para não perder o costume, poliginia já.